Simulado 112 de legislação de trânsito para você que nos acompanha aqui no canal, você que está estudando para fazer prova na área de trânsito, concurso público, está testando seus conhecimentos, está no Sala de Trânsito, conteúdo gratuito para você. São sempre 3 questões por simulado, esse é o simulado número 112, vamos para a questão número 365 para você. A questão número 365 é a seguinte, olha, em um trecho de via com radar, fiscalizando o excesso de velocidade, a máxima era de 50 km por hora. Mas Pedro foi flagrado e autuado transitando com seu veículo a 70 km por hora. No entanto, Pedro ficou tranquilo pelo fato de não ter cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses, de modo que deverá ser aplicada a penalidade de advertência por escrito. Tá certo isso aí? Questão boa essa, né? Pedro está considerando aí que nesse caso não vai ser aplicada a penalidade de multa, e sim a advertência por escrito. Olha, nós temos aqui, lá no artigo 218 do CTB, as infrações por excesso de velocidade. No inciso 1, nós temos a infração por exceder a máxima em até 20% além do permitido. No inciso 2, a infração por exceder a máxima de 20% a até 50% além do permitido. E no inciso 3, a infração por exceder a máxima em mais de 50% além do permitido. Aqui, a infração é de natureza média, 4 pontos, multa de R$ 130. Aqui, a infração é grave, 5 pontos e multa de R$ 195. E aqui, a infração é gravíssima, multa de R$ 880,41 e ainda suspensão do direito de dirigir. Detalhe importante. Nós temos uma resolução que trata desse tema, que é a resolução número 798 de 2020 do CONTRAN. No anexo 3 dessa resolução, nós temos a previsão sobre margem de erro ou margem de tolerância. E aqui é o seguinte, olha, nos trechos em que a fiscalização por excesso de velocidade foi inferior a 100 por hora, a margem de erro ou de tolerância, como queiram, é de 7 km de diferença, certo? Guarde essa informação. No próprio CTB, lá no artigo 267, que foi alterado pela Lei 14.071 de 2020, nós temos a previsão de que deverá ser aplicada a penalidade de advertência por escrito, certo? Da forma como Pedro entende aí, quando o sujeito cometer infração de natureza média ou leve e ele também não tiver cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Beleza? Estando presentes esses dois requisitos aqui, a legislação deverá ser aplicada a advertência por escrito. Se for aplicada a multa estando presentes esses requisitos, essa resolução aqui, ó, que é a resolução 918 de 2022 do CONTRAN, ela estabelece lá em seu artigo 10, parágrafo 8º, que a penalidade de multa, nesse caso, é nula, estando presentes os requisitos para se aplicar a advertência. No caso de Pedro, ele passou a 70 km por hora, certo? 70 km por hora menos 7, que é a margem de erro, nesse caso, fica 63 km por hora. Isso aqui é o que a gente chama de velocidade considerada para todo efeito legal. Veja, 63 km por hora ainda fica na margem da infração de natureza grave. Porque se a máxima é 50, então 20% disso seria 60, né, km por hora. Então até 20% seria se ele passasse a até 60 por hora, mas ele está passando a 63. 63 já é mais de 20%, não é, do permitido, acima do permitido. Então ele está entre 20% e 50%. Então se encaixa aqui nesse inciso 2, que é a infração de natureza grave. Só que a aplicação da penalidade de advertência por escrito ocorre nas infrações de natureza média ou leve. Então aqui, quando Pedro está tranquilo, Pedro não tem que ficar tranquilo não, que não vai ser aplicada a advertência por escrito não. Vai ser aplicada a multa. Claro que Pedro tem direito à defesa, recurso e tudo mais. Somente ao final, sendo desfavoráveis as decisões a ele, é que ele pode receber ali os 5 pontos no prontuário e a multa de R$ 195,23 em razão do cometimento dessa infração. Então a afirmativa em si, ela está errada, porque nesse caso aí, a infração que Pedro comete, ela é de natureza média.
grave, né, e não média como ele inicialmente havia pensado. Beleza? Bora para a questão número 366, que é a seguinte, olha. Transitar com um veículo com lotação excedente é infração gravíssima, 7 pontos, multa de R$ 293,47 e remoção do veículo. Olha, essa infração aqui, ela era na redação original do CTB, de natureza média, tá certo? Isso aqui, considerando a previsão legal constando originalmente no CTB. Só que aí o que aconteceu? Nós tivemos uma modificação no dispositivo legal, né, dessa infração aí por lotação excedente, né? E essa lei aqui, ó, a lei 13.855, lá de 2019, ela passou a considerar essa infração como sendo exatamente de natureza gravíssima. Então, o artigo 231 do CTB, em seu inciso 7, que trata exatamente dessa infração por lotação excedente, que era a infração de natureza média, passou a ser gravíssima. E a remoção do veículo, nesse caso, ainda que a irregularidade seja sanada no local, que em tese faria com que o veículo possa ser removido, nas disposições gerais do Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito, nós temos a previsão de que, ainda que a irregularidade possa ser sanada no local, o veículo pode mesmo assim ser removido em nome da chamada boa ordem administrativa. Algo que não existe no Código de Trânsito Brasileiro, não tem previsão legal no Código de Trânsito Brasileiro, na lei, mas o CONTRAN fez constar isso nas disposições gerais do Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito, como uma possibilidade de remoção, ainda que a irregularidade seja sanada no local, assim como estabelece o parágrafo 9º do artigo 271 do CTB, que trata sobre remoção. Ele prevê que não cabe remoção se a irregularidade for sanada no local. Então, ainda que ela seja sanada, a remoção tem que ser feita de acordo com o manual de fiscalização, que é diferente da lei. De repente você está me vendo explicar isso, você pergunta, pode isso? Não deveria, né? É um ato normativo que está trazendo uma disposição diferente daquilo que está previsto na lei, mas, como a norma está posta, tem que contestar judicialmente. De toda forma, a afirmativa está correta. Beleza? Bora para a questão número 367, que é a seguinte, olha. Deixar de dar preferência de passagem em interseção não sinalizada a veículo que vier da direita é uma infração que, se for cometida por um condutor com a permissão para dirigir, pode gerar perda da habilitação. Olha, aqui é o seguinte, para vocês entenderem. Lá no artigo 29, inciso 3 do Código de Trânsito Brasileiro, nós temos a previsão de que, se não houver sinalização na via, a preferência vai ser, no caso dos veículos que transitam por rodovia, né, quando um fluxo for proveniente de rodovia, a preferência é do veículo que já está na rodovia. Se um veículo vem circulando na rotatória, a preferência é do veículo que vem pela rotatória. E nos demais casos, a preferência é do veículo se aproximar pela direita. Então, detalhe aqui, viu, gente? Isso é na ausência de sinalização. Sem sinalização, essa é a regra que prevalece. Beleza? Quando alguém desrespeita essa regra, ou seja, de repente é um cruzamento não sinalizado, o veículo, eu vou chamar aqui de veículo A, está aqui, e aqui vem o veículo B. A preferência é de quem? Do veículo B, já que ele está à direita. E isso eu estou falando de uma via não sinalizada, beleza? A desobediência a essa regra que você está vendo aí é infração prevista no artigo 215 do CTB, especificamente em seu inciso 1, na linha B, que trata aqui da questão da direita, da regra da direita. Essa é uma infração de natureza grave. Vão ser registrados aqui 5 pontos no prontuário do infrator, além de uma multa de R$ 195,23. Por outro lado, nós temos aqui no Código de Trânsito Brasileiro a seguinte previsão, ó, em seu artigo 148, parágrafo 3º. No caso do condutor que possui uma PPD, ela tem validade de 12 meses. Nesses 12 meses, o condutor não pode cometer infração de natureza gravíssima, não pode cometer infração de natureza grave e não pode ser reincidente em infrações de natureza média, sob pena de perda da PPD. Então, estamos falando de uma infração de natureza grave cometida justamente com a PPD. Pode gerar perda da habilitação? Esse é o questionamento. A resposta é sim.
Então, se a resposta aqui é sim para isso, então podemos afirmar que a questão está correta, porque não dá preferência de passagem aqui à infração grave e gera perda da PPD. E com isso, nós fechamos o simulado número 312, né, mais 3 questões respondidas. E aí, acertou quantas? Deixa aí nos comentários. Se ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fica à vontade. Vai deixando nos comentários que a gente vai discutindo, debatendo e aprendendo todo mundo junto, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço. Até a próxima.